Olá, pessoal! Aqui quem está falando é a professora Simone. Hoje nós vamos começar a nossa aula com a metodologia diferente. Nós estamos tentando melhorar a compreensão. Na aula passada eu senti que muitas pessoas faltaram o início desse assunto, quando eu comecei a dar a base. Outros disseram que o áudio não estava suficiente. Outros queriam que eu gravasse uma videoaula, né? Então eu estou tentando hoje um método diferente para a gente ver se vai ser mais eficaz, tá certo? Coloquei aí no início da nossa aula uma foto minha, porque a gente ainda não se conhece. Então, pelo menos você vai ver minha foto para saber quem é, tá certo? Vamos lá começar a nossa aula de história sobre Revolução Russa. O primeiro slide, vocês vão ver aí várias pessoas erguendo um símbolo. Tá vendo aqui o símbolo? Ó? Esse símbolo aqui nós vamos ver até o final da nossa aula o que é que significa. E aí as pessoas todas erguendo, como diz agora, nós vamos levar essa ideia para frente, né? Pois é, esse símbolo aqui é a representação do socialismo, tá bom? Esse assunto, como eu já falei, Revolução Russa, você vai encontrar lá no seu livro, no capítulo 2, ok? Vamos dar início. Bom, para você entender a Revolução Russa, é preciso você entender algumas teorias econômicas que estavam rondando o mundo naquela época, tá certo? A primeira delas que nós vamos falar é o capitalismo. Lembrando, essas teorias vocês estudaram no 8º ano. Então, isso aqui é só para relembrar e lhe dar uma base para você poder entender a Revolução Russa, tá certo? Inclusive, eu até já fiz isso com você. Mas, como eu disse anteriormente, eu estou voltando porque eu quero que fique uma base bem feita, já que eu percebi que ainda não está. Então, vamos lá. O primeiro sistema econômico, né, a primeira forma de pensar a economia que estava acontecendo ali naquela época era o capitalismo. O sistema que estava vivendo economicamente era o capitalismo, que é o sistema que a gente vive hoje no Brasil. Então, vai ser fácil de ser compreendido porque vocês vivem essa realidade no Brasil. Olha aqui algumas características. Ó. Produção baseada na propriedade privada. O que significa dizer isso? Que tem uma pessoa que é dono de uma propriedade, por exemplo, de uma indústria, e ela tem essa produção baseada na sua indústria. E para isso ela tem o quê? Funcionário, tem máquinas, né? A gente tem que lembrar que a época da Revolução era a época da industrialização. E as pessoas estavam vivendo em uma época de exaustão, os trabalhadores, né? No início da industrialização, eles trabalhavam 12 horas por dia, 16 horas por dia. O trabalho não tinha regularização, não tinha carteira assinada, não tinha negócio de ganhar extra, não tinha hora extra, não tinha proteção para maternidade, nem para pais, enfim, toda essa legislação que vocês conhecem hoje, que são direitos dos trabalhadores, foram adquiridos só no século XX. Aqui, né, no iniciozinho do século XX, final do 19 para o início do 20, não tinha isso não. Os patrões é que ditavam as regras e as pessoas precisavam, obedecia. Para vocês terem uma ideia, eles trabalhavam tantas horas por dia que nessa época do início do capitalismo, surgimento da industrialização, as pessoas iam trabalhar, iam morar em lugares próximos às fábricas. E aí começaram a ter as vilas, né, próximas das fábricas, porque não dava tempo voltar para casa, não. Era muito tempo. Imagine aí, trabalhando 16 horas por dia e o dia tem 24 horas. Então, o camarada trabalha 16, né? E se alimenta, e dorme, toma banho, e gasta tempo para ir para casa, e dá tempo difícil, né? Pois então. Outra coisa que é característica do capitalismo é isso aqui, ó. Livre concorrência. Uma fábrica existe, faz o seu produto, diz quanto é o valor do seu produto. A outra lá, vizinho, faz o mesmo produto com material diferente e dita o seu valor. Entenderam como é? Então, é a livre concorrência. Tem um dono aqui, tem outro dono ali, um produz uma coisa aqui, outro produz a mesma ali. Quem vender mais barato
é quem vende mais e, consequentemente, pode ganhar mais dinheiro, né? Então, é isso que significa a livre concorrência. Não tem interferência no Estado dizendo quanto vai ser aquele produto, não tem interferência no Estado dizendo quanto ele tem que pagar por funcionário, entendeu? Aqui é o liberalismo, é pouca interferência do Estado. E outra coisa que tem aqui, que é o terceiro ponto, que é uma característica muito forte do capitalismo, é o quê? O lucro. Todos nós entendemos o que é o lucro, né? O lucro é aquela parcela que você ganha de uma mercadoria que a gente costuma dizer assim, sobrou. Eu tirei o que eu investi, paguei os meus funcionários e o que sobrou é o meu lucro. No capitalismo, o lucro é a base da economia. Para o cara ficar rico, ele tem que ter lucro. Para o cara crescer economicamente, o patrão, ele tem que ter lucro. E aí eu pergunto para vocês, esse lucro aqui, ele é do patrão somente ou do funcionário? E é claro que vocês vão pensar um pouquinho e depois vão entender. Só do patrão. O funcionário não tem lucro, o funcionário tem salário. O funcionário vende sua mão de obra para o patrão, no final do mês recebe aquele valor combinado e pronto. E o patrão fica com todo o resto. Não é assim? Então é aí o que nós chamamos de exploração da mão de obra do trabalhador. Ele explora o que eu tenho, que é a minha mão de obra, o meu trabalho, e todo o resto fica com ele. E é claro que quando eu digo todo o resto, eu estou falando do lucro. E para sustentar o capitalismo tem que ter lucro, porque senão não faz sentido o cara investir numa mercadoria, pagar o trabalhador e não sobrar nada, né? Então, isso aqui é o que sustenta isso aqui, tá bom? Nessa época, como eu já falei, houve uma grande intensificação da indústria. Então, a Rússia, que é o que nós pretendemos entender sobre os sistemas econômicos que estavam acontecendo naquela época, estava vivendo uma industrialização pequena, mas estava, porque o imperador da Rússia, que a gente vai chamar de czares, estavam tentando investir na industrialização, pegavam dinheiro emprestado de outros países com juros altíssimos para implantar a industrialização na Rússia. E junto com a industrialização vem o quê? Uma insatisfação por conta de que não tinha leis que desse regras, que colocasse regras para isso aqui, ó, para o capitalismo. Então, nessa época de implantação da indústria, o capitalismo era muito severo e os trabalhadores sofriam muito. Olha aqui, ó, a imagem que eu coloquei para vocês, tá vendo? Ó, aqui está o patrão só pescando o dinheiro, mas quem carrega o patrão são os funcionários, né? Olha aqui, ó, ele acumulando dinheiro e os funcionários dando suor, mas quem fica com todo o lucro é o patrão. Isso é bem fácil da gente entender nos dias que nós estamos vivendo hoje, né? Da pandemia. Olha aí, os funcionários param, os patrões começam a entrar em loucura, em decadência, porque quem leva o patrão, quem leva a empresa são os funcionários, quem leva nas costas. Não é só o dinheiro desse cara, porque se ele tiver o dinheiro, mas não tiver quem produz, a riqueza dele não vai aumentar nunca, pelo contrário, ele vai investir, mas não vai ter retorno. Então, quem leva esse sistema aqui nas costas são os trabalhadores. Esses aqui apenas colhem os frutos, ok? Entenderam como é esse primeiro sistema econômico? Caso vocês não tenham entendido, a gente pode tirar as dúvidas lá no grupo de estudos, tá certo? Vou passar para o próximo slide. Próximo sistema econômico é o socialismo. Socialismo é o contrário do capitalismo. Olha aí, essa ideia de socialismo não surgiu ali na Rússia naquele momento, não. Desde 1830 que já se pensava medidas para combater essa exploração capitalista, né? Já eram pensamentos de reformar a sociedade e buscavam soluções coletivas. Repara aqui a imagem, ó, solução coletiva, todos os trabalhadores. Olha aqui, ó, os instrumentos representando os trabalhadores. É como se eles estivessem se unindo para estar no poder, né, no comando, pois é isso que o socialismo começou a pensar. O que é que essa classe que está sendo explorada pelo capitalismo pode fazer para reverter essa situação?
para melhorar essa situação, para dar melhores condições de vida, né? Então, eles pensavam, só tem um jeito, os trabalhadores estarem no poder, certo? E eles entendiam também que o socialismo era um período transitório para o comunismo. O comunismo é o que nós vamos ver no próximo slide. Então, eles pensavam, a gente vai pegar uma sociedade completamente destruída, né, pela exploração, pela desigualdade, pela riqueza concentrada na mão de poucos. Aí nós vamos fazer uma reforma, colocar os trabalhadores no poder, e aí quando tiver organizado, essa sociedade vai evoluir para um outro sistema chamado comunismo. Então o socialismo, ó, repara nessa palavrinha aqui, ó, ele é um período transitório, é uma passagem do capitalismo, imaginem aqui, ó, o capitalismo. Aí seria o próximo socialismo e bem aqui seria a terceira etapa, que seria o comunismo. Deu para entender? É uma transição do capitalismo para o comunismo. No terceiro ponto tem aí extinção da propriedade privada. Lembra? Lá no capitalismo, no slide anterior, eu disse que a propriedade privada era a base do capitalismo. O cara tem que ter sua fábrica, tem que ser dono dele, tem que ter sua propriedade para poder e ter o controle das mãos do meio de produção para explorar, né? E aqui ele dizia o quê? Vamos ter a extinção da propriedade privada. As propriedades vão ser agora estatais, vão estar na mão do governo. E esse governo vai ser quem? Os trabalhadores. Então, o Estado vai interferir na fábrica, o Estado vai interferir no salário, o Estado vai interferir nas regras, no tratamento, na produção, e esse Estado aqui, teoricamente, ele seria representado pelo povo, então ele buscaria soluções para o todo, para o coletivo, e não para aquele que tem dinheiro, não para aquele que é o dono, mas essas medidas aqui seriam igualitárias para o melhor, para o bem-estar de todos, certo? Então, olha aqui, ó, Estado nas mãos dos trabalhadores, divisão igualitária de renda. Então, uma das primeiras coisas, se o cara tem muita terra no capitalismo e ele é dono de uma grande fábrica, aqui no socialismo não poderia ter isso. Ele ia ter que dividir essas terras com quem não tem, que é o que nós chamamos de reforma agrária. Você tem muitas terras, mas você não está usando, não está produzindo, não está plantando, então essas terras vão ser confiscadas pelo governo e distribuídas para quem não tem, para que essa pessoa que não tem possa plantar e começar a produzir nessas terras. Essas terras não podem ficar ociosas, ou seja, sem ter nada, sem ter nenhuma serventia, enquanto tem um monte de gente que não tem onde morar. Então, esse seria um dos princípios, né? Divisão igualitária de renda em relação à terra, em relação a salário, a riqueza ia ser distribuída em todos. Isso aqui é um ideal, tá certo? Alguém pode estar pensando, mas isso não existe, na prática isso é loucura, mas nós estamos falando de teorias. E o socialismo foi implantado em alguns países. O comunismo não chegou a ser, mas o socialismo, ao contrário do que muitos pensam, porque as pessoas usam a expressão errada. O país Cuba, a União Soviética era comunistas. Entendam, eles eram socialistas. O comunismo eles nunca conseguiram chegar. Eles eram socialistas, certo? Então, embora eles implantaram o socialismo de forma diferente do que foi pensado no princípio, porque eles usaram muito a força bruta para convencer as pessoas. E aí, para você segurar um sistema onde você leva as pessoas pelo medo, é muito difícil de dar certo. Né? Primeiro tem que ter uma conscientização, que também é muito difícil de acontecer. E isso aqui seria o tempo para isso, para conscientizar as pessoas dessa distribuição igualitária de renda que seria melhor para todos, né? E aí, principais correntes. O socialismo, ele se divide em dois. Socialismo utópico, aí vai ter os seus representantes, e também o socialismo científico. Vamos entender aqui na próxima tela o que seria essa divisão. Não, antes vamos falar do comunismo. Daqui a pouco eu falo da divisão do socialismo, ok? Olha só, o comunismo é aquela que eu pedi para vocês imaginar que estaria aqui do lado da tela. Seria o capitalismo, socialismo e comunismo. Então, é como se o comunismo fosse o terceiro estágio o segundo estágio daquela sociedade ideal. Evolução do socialismo. Então, seria o próximo passo do socialismo.
teria também a ausência do Estado, a ausência da propriedade privada, né? Aqui, lá no socialismo, o Estado era muito presente e era ele que liderava as empresas, o povo, né? Aqui no comunismo, nós íamos estar numa consciência igualitária tão grande que nós não iríamos precisar do Estado. A gente mesmo ia se autogerir, ia autodividir as coisas igualmente. Então, isso aqui nós estamos falando de uma coisa ideal, um sonho, né? Que a gente, quando vive no capitalismo, não consegue nem imaginar a prática disso aqui, né? Acabar com as igrejas, leis e propriedades privadas. Por que eles queriam acabar com uma igreja? Não é porque eles são adoradores do Satanás, como muitas pessoas querem que a gente acredite, né? Não é nada disso. Eles queriam acabar com as igrejas porque eles diziam que toda instituição acaba manipulando as pessoas, colocando regras nas pessoas e explorando as pessoas, ou intelectualmente, ou economicamente, enfim, mas sempre ia ter uma forma de influenciar e de explorar. Então, eles queriam acabar com todas as instituições, inclusive com as igrejas, com as leis, com as propriedades privadas. O homem ia estar tão evoluído que não precisaria nada disso. A própria consciência do homem, né, ia levar ele a essa sociedade ideal, ok? Vamos ver a próxima tela, que é outro sistema econômico, o anarquismo. Esse aqui é o último sistema econômico que nós vamos estudar hoje. Anarquia, eu coloquei até aqui, ó, um símbolozinho. Acho que todo mundo já deve ter visto isso aqui. Quem tem Netflix em casa, tem até uma série lá, né? Que tem esse símbolo, um filme, que são os motociclistas bem loucos, sem regra, sem lei nenhuma. Por quê? Porque pra gente, anarquismo ficou sendo sinônimo de bagunça, né? Às vezes sua avó, sua mãe já usou essa expressão. Eita, que aqui tá uma anarquia, não já? Então, ela estava querendo dizer, eita, que aqui tá sem regra, tá sem lei, tá uma bagunça, né? Não é bem isso, mas a nossa sociedade resumiu a ideia do anarquismo assim. E eu coloquei isso aqui só para a gente lembrar e ver como é que a sociedade pensa o anarquismo. Mas esse não é o símbolo do anarquismo, não. Nós vamos ver daqui a pouco. O que seria o anarquismo? Seria uma passagem direta do capitalismo para o comunismo. O anarquismo dizia assim, olha, não é assim que funciona. Nós não vamos sair do capitalismo, entrar no socialismo para depois ir para o comunismo. Não é assim que funciona, não vai funcionar. Nós temos que sair direto do capitalismo para o comunismo. Nem que para isso seja preciso usar força, mas não vai funcionar essa conscientização aqui, não vai ter esse segundo estágio do meio, que era o socialismo, né? Então, repare, os anarquistas também eram anticapitalistas, só que eles defendiam uma coisa diferente dos socialistas. Eles queriam direta a passagem do capitalismo para o anarquismo. Aqui também vocês vão ver várias características parecidas com o comunismo, porque o fim que eles queriam era realmente chegar ao comunismo, né? A ausência total do Estado, que é o que defende também o comunismo. Acabar com as igrejas também, leis e propriedade privada e organização por meio da consciência coletiva, sem hierarquia. Por isso que essa palavra passou a ser sinônimo de bagunça, porque aqui ele defende a ausência total de qualquer tipo de hierarquia. Não teria uma hierarquia como o Estado para mandar na gente, não teria uma hierarquia da igreja para influenciar suas ideias e ter um certo controle, não teria hierarquia de nenhuma instituição. Aqui é a ausência total das instituições e a transferência do capitalismo direto para o comunismo, ok? Vamos para a próxima. Aqui no próximo, eu fiquei devendo isso para vocês e eu coloquei, né? Socialismo, ele se dividia em duas etapas. Por que a gente está dando mais ênfase ao socialismo e não ao anarquismo? Porque a Revolução Russa, ela vai ser baseada nessas ideias aqui. Por isso que eu estou enfatizando mais, tá certo? O socialismo ele se divide em utópico e científico. Utópico vem daquela palavra que a gente também associa a quê? A um sonho, né? Um ideal. Então, esse aqui são os socialistas que defendem aquele socialismo mais
brando, mais quando a gente diz assim, isso é uma utopia, isso é um sonho, isso acontece no mundo das ideias, né? Pois então, vamos ver o que é que esse povo defendia para a gente associar esse nome a essa ideia que a gente tem hoje, né? Ó, criticava a industrialização, isso vocês já sabem, criticava o capitalismo. A sociedade ideal para os socialistas tópicos era aquela relação de ajuda mútua com igualdade e justiça social. O que é que ele está dizendo assim, essa ajuda mútua? Não, pode existir patrão, mas o patrão tem que ajudar o funcionário, certo? O patrão vai ser tão consciente que ele não vai buscar só explorar o funcionário, mas ele vai melhorar o salário, ele vai melhorar, vai dar férias, vai pagar hora extra, tá entendendo? Vai dividir talvez o lucro, ele vai ser tão consciente que ele vai entender que precisa do trabalhador e vai tratá-lo de forma mais igual. Então, isso aqui era um ideal, né? Eles achavam que não precisava ter esse rompimento, não precisava ter briga. O próprio patrão ia ter essa consciência que uma classe dependia do outro. A crença, olha aqui, ó, acordo entre operários e capitalistas, né? O capitalismo podia continuar existindo, mas não do jeito que estava. Ele era contra aquela industrialização exacerbada, né? O capitalismo tinha que existir, mas ser mais brando, menos agressivo, visar menos o lucro, olhar mais para as pessoas. A ausência de conflitos, por que o socialismo utópico defende a ausência de conflitos? Porque eles acreditam num acordo entre patrão e empregado. Então, não precisa ter conflito armado. E aqui tem os principais representantes, né, dessa linhagem aqui, dessa utopia. O socialismo científico, que é o socialismo mais conhecido, e é esse socialismo que vai ser base para a Revolução Russa, eles vão acreditar no quê? Repare, todo mundo está vivendo lá no capitalismo exacerbado, aquela industrialização louca, e todos os pensadores, sociólogos, intelectuais estão pensando um jeito de melhorar essa sociedade, cada um pensa de um jeito. Então, essa corrente aqui, que defende o socialismo, ela diz, eu defendo o socialismo, mas ele precisa ser científico. E o que seria isso? Uma análise científica da sociedade, realmente um estudo aprofundado do que estava acontecendo na sociedade, e a proposta era uma revolução. Esse povo aqui, ó, acreditava que nunca ia ser possível um acordo, porque o patrão sempre ia pensar na exploração, sempre ia pensar no lucro, e o empregado sempre ia buscar seus interesses. Então, aqui é uma força, aqui é outra. Tipo, o patrão defende os seus interesses, o operário defende os seus. Não tem como ser igual. Era isso que eles diziam. Então, só tem um jeito da gente quebrar com essas amarras, tendo uma revolução, indo para frente, indo brigar, né? Se possível, se preciso, derramar até sangue, mas era preciso uma revolução. E aí, o socialismo científico vai romper com o socialismo utópico, né? Rompe aqui, ó, eles se dividem, porque aqui pensa de um jeito, aqui pensa de outro. Aqui pensa no fim do capitalismo e da sociedade privada, aqui não, aqui pode ter propriedade privada, só que mais branda. Aqui ele diz, é impossível o trabalhador ter melhores condições de vida, viver bem, se tiver propriedade privada. A propriedade tem que ser do Estado. Outra coisa aqui, ó, domínio pelo proletariado, fim das classes sociais. Então, o proletariado, para quem não sabe, são os trabalhadores. Então, os trabalhadores que estariam dominando o Estado tinha que ser representado por uma pessoa que fosse operária, que fosse da classe operária, que buscasse igualdade para todas as pessoas, para dar fim aos níveis de classe social. Todo mundo teria que ser igual, trabalhar igual. Por exemplo, vai precisar cavar uma vala, fazer um saneamento básico no Juazeiro. Então, em algum momento, todo mundo ia ter que ir cavar essa vala, entendeu? E aí, mesmo que um cavasse e o outro estivesse fazendo outro trabalho, mas eles iam receber de forma equivalente, porque não tem divisão nem importância de trabalho. Não é como hoje. Hoje o médico ganha mais do que o professor. Por quê? Porque a sociedade entende que é um serviço mais importante, talvez, sei lá, o que é que eles entendem, né? Mas tem essa divisão
né? Alguns trabalhos chegam a ser só da elite, outros não. Por quê? Porque tem essa divisão de classe, tem essa divisão em relação à valorização do trabalho. Aqui não, aqui independente do trabalho que você exerça, você ia ganhar igual aos demais. Todo trabalho seria importante. Aqui nessa sociedade, você escolheria qual era o trabalho que você ia exercer, porque afinal de contas, todos os salários seriam equivalentes, né? O principal representante dessa corrente, o que eu vou falar bem, é Karl Marx, Friedrich Engels. Por que eu estou falando bem esses nomes? Porque essas figurinhas aqui foram quem serviram de base essas ideias para a nossa Revolução Russa, ok? O Karl Marx, inclusive, chegou a fazer uma cadernetazinha para os operários, para serem distribuídos nos encontros, né, deles, para se organizar, e todos os operários entender o que era essa sociedade, entender cientificamente o que era essa sociedade e poder brigar pelos seus direitos. Karl Marx dizia, enquanto o proletário não entender o que são seus direitos, não entender sua sociedade, ele não é capaz de brigar pelo que é seu, pelos seus direitos, porque ele não conhece. Aí ele terminava esse livreto dizendo assim, trabalhadores de todo mundo, univos, né? Depois eu posso até colocar lá no grupo para vocês darem uma olhada e saber que obra é essa que eu estou falando. É bem pequeno, dá para ler, tá certo? E é isso que eu queria falar para vocês, né? O principal, aqui tem uma tabelinha, não vou ler porque eu já li esses pontos, isso aqui eu só coloquei um do lado do outro, que é para vocês entenderem melhor, comparar. Não vou ler, senão o nosso vídeo vai ficar muito extenso. E por fim, eu coloquei aqui também o símbolo do socialismo, aqui a foice representando os trabalhadores do campo, o martelo representando o trabalhador urbano, o vermelho representando o sangue da revolução, porque ia ter gente que ia ter que brigar, ia ter que sofrer, né, para poder ter conflitos armados para poder chegar ao socialismo, né? E, por último, também eu coloquei para vocês o símbolo dos anarquistas, que ele, por si só, já diz o que é, né? O A aí representando o próprio Co também, representando a revolução. Por hoje é só. Eu espero que vocês tenham entendido, que tenha ficado mais fácil a compreensão vendo as imagens. Na próxima aula, nós começaremos de novo a Revolução Russa, só que agora fazendo assim, para ver se vocês compreendem melhor essa revolução tão importante que aconteceu, tá bom? Beijo, fiquem com Deus e eu estou lá no grupo de estudos. Quem quiser tirar alguma dúvida sobre esse assunto, me encontra lá, ok? Um abraço!